Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo com mais uma live nossa, hoje contando com a presença dessa pessoa que eu muito admiro e respeito, pela Líbera, tão querido de todos nós aqui, e que vai conversar um pouco conosco nesse momento de pandemia, que a gente fala muito de saúde, fala muito dos impactos, na economia, mas também precisamos falar um pouco da nossa parte espiritual, da nossa espiritualidade, da nossa fé, como é que a gente pode, através delas, termos força para superarmos este momento tão difícil da vida brasileira e da vida de todos aqueles que habitam esse planeta. Padre Marcelo, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos que nos estão assistindo, tanto do seu lado como do meu também. Eu fiz hoje um mutirão compartilhando para que muita gente pudesse estar assistindo esse nosso bate-papo. E você falou a verdade. Uma das coisas que nós estamos percebendo neste período de pandemia, quase 90 dias, é justamente esse, digamos assim, esse florescer mais intenso daquilo que está dentro de nós e que é a única coisa que nós sabemos que pandemia nenhuma pode tirar, né? Que é a nossa fé. Por Que é a isso nós nossa estamos tendo fé. que por isso nós estamos tendo que nos reinventar, né, Beth? Quem diria nós aqui conversando? Você aí, você está em São Paulo, é isso? Eu estou em Catanduva. Ah, e eu Irapuã, então, né? É, Nós é. aí, você aí, eu aqui, nós conversando assim pela internet. Graças a Deus, bendita internet, né? Sem dúvida nenhuma, né, padre? Porque eu também, como o senhor, ontem eu completei 90 dias de quarentena, dia 14. Então, Dia 13 de março eu fiz minha última atividade presencial, aí a Assembleia suspendeu as atividades presenciais, embora mantenha todo um calendário. Amanhã mesmo nós temos sessão, né? A gente tem sessão, que é terça, quarta, quinta, tenho comissões, quer dizer, é claro que não é a mesma coisa como se a gente estivesse lá, né? A gente sabe sem disso. dúvida. O trabalho perde um pouco, perde em dinamismo, perde em agilidade, mas os poderes não podem fechar, não é? Sim. E nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário. Mas está todo mundo operando de casa, né? Trabalhando de casa. Eu acho que a gente trabalha até mais. Mas É eu queria verdade, é verdade. comentar com o senhor uma coisa que às vezes deixa. A gente percebe que as pessoas vão suportando uma semana, três, um mês e meio, dois, mas vai chegando um momento que pesa sobre os ombros de todos essa distância que a gente obrigatoriamente tem que manter, não só das coisas, dos nossos trabalhos e tal, mas da nossa vida social, nossa vida de amizades, né, pessoas com as quais nós não podemos ver, apertar, abraçar. Esses dias, meus irmãos passam aqui, porque eu moro do lado da minha mãe, né, para ver mamãe e tudo, e não poder abraçar, então, sempre sou, né, muito carinhosa, não poder abraçar, beijar, é duro, né, padre? Como é que a gente lida com isso, hein? É verdade. Eu também estou mais ou menos só para a gente ilustrar um pouquinho como está a vida. Como eu estou em Irapuã, e graças a Deus aqui está bem controlada a pandemia, nós tivemos 3 casos positivos e graças a Deus já sanaram. Mas a princípio, assim, foi aquele espanto, né? Todo mundo muito assustado. E as pessoas até às vezes brincavam, padre, você está com medo? Eu falava, não por mim, eu estou com medo pelos meus, né? Os meus pais, é, todos de grupo de risco, pressão alta, os dois, meu irmão, depois do acidente, a pressão descontrolou total. E todas as pessoas que convivem comigo, na verdade, né? Meu secretário, a pessoa que trabalha aqui em casa. Mas eu, por princípio, eu falei assim, eu não posso de jeito nenhum
deixar o pessoal sem, pelo menos, o conforto espiritual, porque nós sabemos que esse conforto do abraçar, do beijar, do apertar, que é próprio do brasileiro, eu também sou assim, gosto bastante, sou bem afetivo, eu falei, já que não podemos fazer isso, e por vezes tive que pedir às pessoas, olha, não dá para te dar a mão, as pessoas têm o costume, especialmente aqui em Irapuã, beijar a mão do padre, então já não podia mais, tudo isso aqui. Mas eu pensei, eu não posso de jeito nenhum deixar que pelo menos a comunidade aqui se sinta desamparada nesse momento. E como desde muito cedo eu aprendi informática, aprendi internet, falei, não, vamos tentar fazer com que muitas pessoas sintam a presença de Deus, já que esse afeto, esse tato nós não podemos ter, que pelo menos nós tenhamos um afago espiritual, um afago no coração. E o fato é que você disse agora há pouco, que o trabalho não rende tanto, assim, não é a mesma coisa que o presencial, e é verdade, mas que, por isso, a gente tem que trabalhar muito mais para ver se chega no coração das pessoas essa mensagem de Jesus, né? Essa mensagem de que vocês não estão sozinhos, mesmo diante dessa tempestade toda, desse mar agitado, e sempre, todos os dias, essa passagem bíblica ecoa nos meus ouvidos. Os discípulos falando, Senhor, não te importas que nós morramos afogados, que nós afundemos? E Jesus diz assim, tenham fé, coragem, sou eu. Então isso eu tenho, todos os dias está sendo um mantra para mim, para que eu também não desanime, como muitas pessoas assim dizem, padre, que saudade da presença, que saudade de estar junto, que saudade de abraçar, especialmente aqui em Irapuã, o pessoal é muito afetivo e muito caloroso na vivência da fé. E a gente tem feito isso, tem reinventado, mas chega uma hora que a cabeça, a gente fala, não, gente, hoje eu não vou fazer nada, vocês fiquem aí, eu fico aqui porque eu estou cansado. Mas é difícil, é complicado, vai passando o tempo, a gente quer mesmo é abraçar um o outro, né, Beth? Sim. Porque o medo, ele nos acompanha, né? A gente percebe. E tal seria, porque o medo, na verdade, é uma defesa do organismo, né? As pessoas Sim. têm medo e o medo faz com que elas aumentem a sua capacidade de se proteger. Seja o medo da doença, seja o medo de morrerem, seja o medo de ser assaltado, enfim. O medo, ele faz com que nós tenhamos mais precauções na vida, né? E hoje nós estamos vivendo um momento onde a gente tem medo, né? Vem uma compra na sua casa, você pega ela, você vai limpá-la, higienizá-la, vai passar o álcool, tudo, não é? Então, assim, como é que a religião pode nos dar esse sentimento, assim, não, além de reduzir o nosso medo, também de aumentar a nossa capacidade de sermos solidários, né? Porque é um momento também da gente testar a nossa capacidade de solidariedade e de amor ao próximo. Acho que é muito forte isso, esse momento que nós estamos vivendo. A gente vê cenas que às vezes nos remetem à barbárie, né? Esses dias eu vi uma médica que tinha trabalhado que nem louca, quer dizer, a gente que deve um respeito tão grande aos profissionais de saúde nesse momento, acabou sendo super agredida por pedir para os vizinhos diminuírem o som, né? Então, Quase morreu, né? Eu vi a quase reportagem, morreu, o quase senhor morreu, viu né? isso, né? Então, como que a gente se apega à religião, de que maneira a religião pode nos ajudar nesse sentido? Então, Beth, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: a, a fé em si, ela é aquela segurança de que alguém está cuidando, apesar de tudo parecer o contrário. Então, isso significa fé, trocando em miúdos. Eu gosto de falar para as pessoas que a fé é assim: eu entro com o meu pé e Deus entra com o chão, mesmo eu não estando vendo o chão. Isso é fé.
Você se lança totalmente nessa experiência, nessa aventura. A religião nos ajuda, então, nesse sentido, de saber que se eu procuro viver a minha vida de acordo com aquelas regras e normas que foram ensinadas e aprendidas por mim desde cedo, e quando a gente fala de fé, a tua pergunta era como a religião pode me ajudar. É nesse sentido, a religião ela não é uma coisa inventada, produzida nesse instante. Ela é uma coisa que vem de milênios, seja qual for a religião. Nenhuma delas... Mas a religião católica, em especial, ela é milenar. Né? Milenar, né? Mais de 2000 anos. Enfim, e tudo isso que nós vemos com o passar do tempo tem tido, digamos assim, não é uma coisa que, eu vou viver agora porque ninguém viveu antes de mim e nada aconteceu antes e eu quero, então, colocar Deus à prova, por assim dizer. Não, nós temos inúmeras experiências, a Sagrada Escritura está cheia de experiência, de momentos de tensão, momentos de terror, momentos de escravidão, momentos em que o povo de Deus, por exemplo, era abatido no deserto, e sempre que aquele pequeno pessoal ficou fiel, se manteve fiel à mensagem e à palavra de Deus, algo novo acontece, e dessas experiências horríveis, algo novo aparece. E a certeza de que Deus caminha junto. Ontem mesmo, na liturgia da palavra, né, a primeira leitura dizia isso, que Deus propõe a Moisés: se vocês seguirem a minha voz, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei o vosso Deus e caminharei convosco. Então, essa é a primeira certeza que a religião nos vem ensinar. Deus está do nosso lado. Né? Está do nosso lado, à nossa frente, e guiando os nossos passos, conduzindo a nossa história. Então, essa é a primeira coisa que a religião nos ensina. Segundo, é claro que a religião ela é uma coisa que deve ser cultivada, como a caridade, que você falava agora há pouco. Tanto a religião quanto a caridade, ela deve ser cultivada em minha vida. Então, aí, existe justamente as experiências religiosas que vão aumentando na nossa vida, no nosso dia a dia, vão aumentando esta confiança, esta entrega, esta solidariedade com Deus e com o próximo. Por quê? Porque nós sabemos, né, Beth, que, como Jesus disse, a fé que é desligada de uma caridade, de um ir ao encontro do próximo, ela é uma fé morta. Por isso, nesse momento de pandemia, fé e caridade, elas devem caminhar muito atreladas, muito juntinhas. A proposta é mesmo que, se nós não podemos participar das celebrações da missa, como a maior parte das igrejas nesse momento não tem a presença do povo, que pelo menos nós tenhamos a consciência de que muitas pessoas estão passando necessidade, passarão necessidade ainda, e que eu que consigo ter um pouco mais, que eu possa me dispor a ajudar o próximo. E a tolerância, né, Beth? Eu acho que uma palavra que a religião nos ensina muito é a questão da tolerância. Até o evangelho de hoje mesmo, Jesus fala assim: não se coloquem, contrapondo a lei do talião, Jesus fala, não se coloquem contra os violentos, não enfrentem os violentos. Pelo contrário, se te derem um tapa na face direita, dê à esquerda. Não no sentido que a gente tem que ter total resignação a tudo, mas porque que... não é assim, né? É lógico que não. Mas que, se nós estamos percebendo que as coisas são violentas, por que eu vou arriscar a minha vida naquele sentido? Eu tenho que ser inteligente, como foi Jesus, de mudar a circunstância, de mudar a situação, a partir da paz, a partir da inteligência e a partir do amor ao próximo, mostrando o erro,
como de fato aqui nós estamos apresentando a médica, a história da médica, foi um absurdo aquilo. Eu fiquei chocado com tamanha violência e tamanho descaso para com a moça. Tá certo que ela errou ao bater lá no carro do rapaz, né? Não tinha que fazer isso. Mas não justifica também eles terem que, né, quase matarem a moça por conta daquilo. Então a gente fala que a religião, nesse momento, ela tem que dar esse suporte, esse afago no coração, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer com que nós entendamos que o outro é tão importante, a segurança do outro, o outro em si é tão importante quanto eu, porque foi isso que Jesus fez. Não pensou na sua própria vida, mas pensou quando se ofereceu para a nossa salvação, a salvação de todos, inclusive daqueles que o condenaram. Essa é uma questão que tem sido, eu tenho, assim, me atentado a essas coisas todas, né, e tenho observado que o momento é um momento, assim, estranho, né, porque eu vi também outras matérias de médicos que moram em condomínios e que os vizinhos convidaram ele e a família para ir embora dali, né? Quer dizer, um medo é como se fosse uma peste, sabe? Acho que o senhor já deve ter visto muitos filmes antigamente, quando teve a gripe espanhola, quando teve que chamavam de peste negra, acho, né? Quer dizer, não podia chegar perto de ninguém. Hoje você tem que ter suas precauções, seus cuidados, mas isso não significa que você não tenha que ter os seus gestos, como o senhor disse, de caridade, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Mais do que nunca nós estamos precisando fazer isso, porque as pessoas também, né, estão passando por uma enorme dificuldade, porque além do risco da doença e dela estar infectando um número enorme de pessoas, a morte também, infelizmente, mas, além disso, ela tem um impacto também na vida e no aumento da miséria e no aumento da pobreza. Isso merece ser tratado pela gente, por todos nós, com muito carinho e com muita solidariedade mesmo, né, padre? Sim, sim, sem dúvida. Eu tenho visto, esse período de pandemia me ensinou algumas coisas em relação a isso. Não que eu já não soubesse, mas, digamos assim, veio sustentar e aumentar ainda mais esse tipo de sentimento em mim. Por exemplo, eu vejo o padre Júlio Lancelotti. Vamos falar do Júlio Lancelotti. Falei com ele hoje de manhã. Falei com ele hoje de manhã. E eu o sigo no Twitter, e esses dias alguém tiraram, acho que você deve ter visto, bateram uma foto dele assim, no momento que ele se permitiu assim estar cansado, assim, tipo, em período de repouso. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, tanta gente fala mal do Júlio Lancelotti, mas ninguém tem a coragem que ele tem, né, de estar ali no meio, né, digamos assim, de pegar o que é a escória da sociedade, digamos assim, escória no sentido de que todo mundo fala, né, a escória, o pior da sociedade, digamos assim, os mais mesmo abandonados, aqueles mais que estão mais à margem da sociedade, e vai um homem, um senhor, que também é de grupo de risco, vai lá e se dedica totalmente para aquelas pessoas terem o mínimo de condições, o mínimo necessário para poder passar uma noite. Então, isso tem que despertar em nós, em todos nós, em nós padres, mas também em todos, esse sentimento de que o outro é importante e que eu preciso, de fato, fazer o meu melhor, aquilo que eu posso fazer para que o outro consiga sair desta pandemia com o mínimo possível de condição e de dignidade. Eu falo isso sempre. Aqui, por exemplo, eu fiz várias vezes campanha, como a gente não podia fazer outra coisa, sempre no Facebook, tanto da paróquia quanto no meu, pedindo ao pessoal que a caridade não podia parar, que a pandemia tinha nos feito
diminuir o ritmo, mas que a caridade não podia parar. E, de fato, a comunidade respondeu bem. Nós temos aqui várias cestas básicas, ajudamos bastante gente aqui, continuamos ajudando e vamos continuar ajudando. Graças a Deus, Beth, ainda não teve um reflexo muito grande ainda na nossa economia, porque cidade pequena é aquilo que entre nós a gente conversa aqui. As cidades, quanto menores, o espírito de caridade é maior, né? Então, todo mundo se conhece, a pessoa até vende para a gente, sabendo que daqui um mês vai pagar. Então, tem essas facilidades. Mas, de fato, nós que somos, que temos pessoas que nos seguem em vários lugares, nós devemos dizer que, de fato, aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. E uma das coisas que a pandemia me ensinou é que nós não precisamos de muitas roupas. Eu já sabia disso, né? Mas é claro que a pandemia veio reforçar isso. Não precisamos de muitas roupas, não precisamos de muitos sapatos, não precisamos de coisas muito grandiosas, porque 90 dias se passaram e nós resistimos e sobrevivemos bem, porque estamos todos corados, saudáveis, sobrevivemos bem com o mínimo necessário, né? Na verdade, se Justo. nós tivéssemos isso. Pode falar. Eu digo assim, que se nós tivéssemos essa consciência de que nós conseguimos sobreviver 90 dias com o mínimo necessário e que nós poderíamos abrir os nossos celeiros, como diz o Evangelho, e ajudarmos o outro a sobreviver de verdade, a ter o mínimo de condição de vida, nós todos conseguiríamos sair dessa pandemia fortificados na caridade e com uma economia mais fortalecida, com a fé mais fortalecida, com uma cultura do oferecer, do doar-se mais fortalecida, e, acima de tudo, com aquele sentimento de que juntos, humanamente falando, juntos, nós podemos muita coisa. Que Deus nos colocou isso dentro de nós. O senhor abordou um aspecto super interessante aí, que realmente, a gente abre o armário da gente e fala, meu Deus, né? Para que tanta coisa? Se agora eu estou usando aquela calça mais velha, aquele vestido mais velho, aquele chinelo, né? Sim. Que não é, fala a verdade, isso essas reflexões que a pandemia nos traz diariamente, diuturnamente, eu diria, né? Da hora que acordamos até a hora que a gente vai dormir, ela pode ser algo que nos possibilite, quem sabe, inclusive tem até questionamentos nesse sentido aqui, se a gente sairá melhor disso, né? Se o senhor também, como padre, tem também, são duas questões que eu lhe faço, tem também recebido pessoas que querem uma força, que querem ser ouvidas, que querem, né, para serem mais motivadas, que às vezes estão numa fase de... Porque esse tipo de confinamento, ele também pode levar a um processo de depressão, de tristeza profunda, de angústia, né? Então, são duas questões, né? Quer dizer, como que a igreja e como que o cristianismo pode ajudar nesses aspectos também. A primeira questão sua, acho que o áudio deu uma falhada aqui. Se você pudesse repetir, a segunda Não, eu lembro. É a questão a primeira é a pessoas questão da materialidade, né? Que às vezes nós ficamos presos aos bens materiais, né? Como disse aqui um dos nossos que está acompanhando aqui a nossa live, a gente fica tão preso aos bens materiais e a gente percebe que nós não precisamos de tudo isso para viver, né? Que a gente vive bem sem ter necessidade desse consumo exagerado que às vezes temos e que, inclusive, pode ser prejudicial para nós, prejudicial para a natureza, porque não tem nem onde pôr mais as coisas no planeta, né? E como é que a gente pode viver com menos, né? Que não, menos é mais, já tem alguns
grupos que hoje pregam muito isso, né? E É, a segunda, o senhor ouviu e compreendeu o teor da pergunta. sim, então, eu falo assim, eu gosto sempre de citar a passagem bíblica de Jesus com os discípulos e aquela multidão ao redor de Jesus, e Jesus para provocar os discípulos, Jesus fala, mas como que nós vamos dar de comer para tanta gente? Né? A multiplicação dos pães. E aí vem Felipe e diz assim, ó, ou André, ou Felipe, não me lembro bem, e diz assim, ó, tem um menino aqui com 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Né? E aí Jesus fala, então faz com que todo mundo se sente e vocês mesmos deem de comer a eles. Jesus, então, dá graças ao alimento, né? Agradece, oferece ao Pai, e aí alimenta mais de 5.000 pessoas em uma das ocasiões que multiplicou os pães. Nós sabemos pela teologia, pela exegese bíblica, que isso se trata da partilha, que é um texto das primeiras comunidades, para ilustrar a partilha dos bens materiais. E é exatamente esta partilha que nós fomos esquecendo aos poucos, com o passar do tempo. Porque se você se recordar, com certeza você vai se recordar disso, quando nós éramos crianças, aquela história de que a mãe fazia um bolo em casa e dava um pedaço do bolo para a vizinha. Né? Ou então, como eu estou aqui num lugar que é bem quase roça, o pessoal mata o porco e divide o porco com 4, 5, 6 famílias. Sim, Porco. Infelizmente, por causa da economia que nós vivemos, por causa do neoliberalismo e tantas outras coisas, nós sabemos disso, nós nos tornamos altamente consumidores sem olhar para fora, sem olhar além de nós. E nós sabemos que esse consumismo desenfreado é também para sanar alguma coisa que falta dentro da gente. Então a gente compra, porque alguma coisa está faltando, psicologicamente falando, está faltando alguma coisa, então eu sano comprando, sem necessidade nenhuma. Então são problemas que começam aqui dentro do coração, e é disso que Jesus falava, né, quando ele fala multipliquem os pães, que são problemas internos. Quando nós somos egoístas e pensamos em nós mesmos, é impossível sobrar para o outro, porque eu só penso em mim. E nós aprendemos isso de criança. Lá no berço nós aprendemos isso. Infelizmente, por causa do consumismo, nós fomos esquecendo. Cabe, então, nesse período de pandemia, fazer também uma reflexão séria sobre isso. Poxa vida, se eu conseguir 3 meses viver com 3, 4 peças de roupas, com os mesmos chinelos que eu tinha antes da pandemia, para que essa... Eu fiquei, abrindo um parênteses, eu fiquei indignado quando os comerciantes, quando os prefeitos resolveram abrir o comércio informal, tanto São José do Rio Preto, Catanduva. Aqui nem tanto, porque a cidade é menor e o pessoal tem guardado dinheiro para... O pessoal parece que se conscientizou que precisa guardar o dinheiro para um problema maior. Mas eu fiquei indignado de ver, eu precisei ir a São José do Rio Preto comprar material de limpeza para poder reabrir a missa presencial, que aqui eu já consigo abrir, o prefeito deu autorização com decreto, então, com as restrições, a gente abriu. E eu precisei ir a Rio Preto para comprar o álcool gel, produto de limpeza, máscara e papel, enfim, tudo aquilo que precisava para higienizar, deixar a igreja higienizada. Eu fiquei indignado com quanta gente comprando à toa, andando, comprando roupa, comprando isso, comprando aquilo. Para que isso se você estava com 90 dias sem precisar comprar? Então a gente não consegue, Beth, e isso é muito sério, nós não conseguimos perceber ainda o sofrimento do outro. Quem sabe, no final da pandemia,
como você disse, foi uma das perguntas, quem sabe ao final da pandemia nós consigamos olhar para fora, olhar além de nós mesmos e percebermos que o outro tem essa mesma dignidade que eu tenho de poder comer um arroz, um feijão, um ovo frito, um bife, um frango, ou sei lá o que. E essa é a primeira questão. A segunda questão que você falava era em relação ao atendimento das pessoas. Eu tenho atendido, sim. Algumas pessoas vêm, não são tantas, porque as pessoas ainda estão muito preocupadas com o fato de estar saindo, especialmente aqui em Irapuã, tem sido assim. Na verdade, eu não interrompi completamente o atendimento das pessoas. Nós reduzimos para 3 dias, segundas, quartas e sextas, tanto a secretaria quanto aqui, mas devido ao distanciamento, nós estamos guardando o distanciamento, eu fico do lado da mesa, a pessoa fica na cadeira de confissão, dá quase 2 metros de distância, um pouco mais, mas especialmente essa última sexta-feira, veio um casal me procurar que eles não sabiam mais o que fazer, porque eles estavam desesperados. Com a pandemia, a questão financeira explodiu, e eles não sabiam mais o que fazer. E aí vieram pedindo conselhos, bastante gente vem, especialmente WhatsApp. Hoje as pessoas talvez não procuraram tanto por conta do distanciamento, mas Facebook, WhatsApp, ligando para mim, padre, reza por mim porque está difícil, tá complicado manter esse distanciamento. E a questão da depressão é um problema pós-pandemia, eu acredito, viu, Beth? Sim. Muitos de nós vamos ter que tratar de muita gente mesmo, que vai estar nesse mesmo, digamos assim, nesse mesmo bolo da depressão, porque ou perderam o emprego, ou porque morreu alguém da família e não pôde se despedir direito, ou porque ficou muito tempo confinado. Até eu mesmo teve um dia ou outro aí, eu falava para o meu secretário, eu vou ficar louco, eu até rapei a cabeça. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, o que você fez no seu cabelo? Falei, mãe, a gente precisa desestressar de alguma forma. Então, foi a forma que eu resolvi. Mas é verdade. É verdade. Eu acho que nesse sentido a religião pode ajudar bastante, como também mais especializados, né? Talvez hoje você tem, através da internet, ajudas. Eu vi muita gente se posicionando, se colocando, né? Olha, estamos aqui e tal, psicólogos, psicanalistas, pessoas também enfim, que pregam outras religiões, mas isso é importante, quer dizer, toda ajuda é bem-vinda. Eu queria, assim, para a gente poder já caminhando para o nosso final da nossa live, perguntar para o senhor, o senhor acha, hoje tinha uma matéria hoje na UOL, tá certo que ele é um economista, né? Mas ele avalia que nós vamos sair pior em todos os aspectos dessa pandemia, ao final dela. O que o senhor acha? O senhor acha que nós vamos sair pior dessa pandemia? O senhor acha que nós vamos sair melhor enquanto humanos? Será que, porque ela não é só uma coisa do Brasil, né? É uma coisa do mundo todo. Então, é o mundo que está refletindo sobre isso, não é? Que está tentando entender esse vírus tão novo, né? E, inclusive com pesquisas que estão sendo bastante, correndo muito, né, nas pesquisas. O que o senhor acha, padre? O senhor como religioso? Eu confio na humanidade. Eu confio na humanidade. Eu acredito, Beth, que nós teremos um papel muito importante. Nós, religiosos, teremos um papel extremamente importante pós-pandemia. Inclusive, a CNBB agora está fazendo um curso sobre justamente a situação da pastoral, digamos assim, né, da igreja pós-pandemia. E eu acredito assim que nós teremos um papel.
Ai, caiu, que pena. Oi? Oi? Aí, voltou. Então, eu Voltou. acredito que nós teremos um papel muito importante pós-pandemia, especialmente nesse sentido de mostrar para as pessoas que é possível ser melhor, que é possível ser mais caridoso, que é possível ser mais humano no sentido da palavra. Eu até acredito que uma das lições da pandemia foi nos mostrar que, sendo mais humanos, nós podemos vencer muita coisa junto. Então, eu confio na humanidade, sim. Eu acredito que a nossa sociedade, de uma maneira geral, ela vai sair melhorada. Claro que isso vai demorar um pouco, porque nós temos digamos assim, as ondas de toda essa questão da economia, essa questão até voltar tudo ao normal, ao novo normal. Os impactos, né, padre? Os impactos Isso, das obrigado, é isso mesmo. pessoas, né? Eu acredito que depois do impacto, as pessoas, assim que elas conseguirem se restabelecer, se estabilizar, eu acredito sim que a coisa vai melhorar, a coisa tende a melhorar. E eu ouço bastante do povo assim, padre, que saudade da igreja, que saudade de estar na missa, que saudade. Então eu acredito sim que depois que esse medo profundo passar, e que as pessoas começarem a sentir mais segurança, que de fato elas vão abrir mais o coração para umas às outras. Eu não deixo de ressaltar aqui o papel de alguns empresários. A gente percebe assim que os empresários têm feito muito, têm ajudado muito nesse período. Eu vejo bastante o noticiário e vejo assim, um que ajudou a fazer isso, um que ajudou a fazer aquilo. E eu acho que, de fato, é o nosso papel, é o papel de todos nós. Desde aquele que tem muito até aquele que tem menos, eu acredito que nós todos vamos nos reerguer. Eu acredito que o mundo vai ser melhor, que nós teremos uma nova sociedade, talvez agora sim pautada na presença de Deus, na presença de Cristo e nos ensinamentos de Jesus. Eu tenho muita fé nisso, sim, eu tenho fé. Não sei se porque o povo aqui é um povo de muita fé e coloca isso no meu coração de uma forma muito generosa, eu quero crer que nós vamos sair melhorados, vamos sair bem melhores do que entramos nessa pandemia. Tomara a Deus, e acho que juntos e unidos e com esse sentimento cristão de ajuda ao próximo, e sobretudo de solidariedade, de promoção da pessoa humana, a gente pode realmente conseguir superar isso tudo. E juntos, né? Como diz aqui o internauta, juntos em nome de Jesus, né, padre? Em nome de Jesus, juntos. Com ele, né? Com ele. Com ele. Colocando Deus à nossa frente, nos conduzindo, não tem o que errar, não tem jeito que de bom, errar. Que bom. Olha, também lhe desejo muito sucesso aí nessa sua trajetória, agora na cidade de Irapuã, nossa cidade irmã aqui, porque faz parte da nossa região, né? A gente também está à disposição. Agradecê-lo mais uma vez pela gentileza de dar, né, um tempinho para conversar aqui conosco. É bom, a gente escuta muito cientista, muito médico, advogado, então é bom também a gente ouvir um religioso, porque isso nos faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa alma, faz bem para os nossos corações, né? Isso é sempre verdade. Então, uma boa semana ao senhor, muito obrigada, e tenho certeza que nos veremos em breve aí, podemos até nos abraçarmos, né? Porque isso nos faz falta também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na hora que tudo passar, a gente dá um abraço bem forte. Por enquanto, um abraço virtual para você e na mamãe também, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, Beth. Um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Obrigada. Tchau.